boa tarde, sejam todos bem-vindos a mais esse tempo conosco aqui na live da Secretaria Estadual de Educação e Cultura da Igreja do Evangelho Quadrangular do Estado de Santa Catarina. Peço que vocês curtam a nossa página, compartilhem a página da Secretaria, que assim como as pessoas forem participando, eu posso colocá-las na tela. Se não estiverem na página, eu não consigo visualizar. Seguindo as atividades do mês quadrangular, hoje vamos abordar a nossa segunda doutrina. Jesus batiza com o Espírito Santo. João Batista, em seu ministério como precursor de Cristo, apresentou Jesus como Salvador do pecado e também como aquele que batiza com o Espírito Santo. Em João 1:29, suas palavras foram estas: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. No dia seguinte, quando ele estava com os discípulos, ele apontou para Jesus, dizendo, Eis o Cordeiro de Deus. Está lá em João 1:36. Mas antes desses encontros, João já havia encorajado seus ouvintes a observarem aquele que batiza. Assim como em João 3:16 ele descreve Jesus como Salvador, em Lucas 3:16 descreve Jesus como batizador, aquele que batiza com o Espírito Santo e com fogo. Ele diz assim, eu batizo com água, mas no meio de vós está quem vós não conheceis, o qual vem após mim, do qual eu não sou digno de desatar-lhe as sandálias. E ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Para abordarmos essa doutrina, estão conosco a pastora Tatiana Esmeraldino Lorenzetti, que é professora do Departamento de Educação Bíblica Quadrangular e pastora da Igreja Quadrangular Sede em Concórdia, também é presidente do Grupo Missionário de Mulheres da região 642, Concórdia, Santa Catarina, e a pastora Tatiana é a nossa acadêmica de psicologia, ela está na 4ª fase. Também a pastora Rosane Lúcia Off Carpe da Silveira, que é diretora regional e professora do Departamento de Educação Bíblica Quadrangular, é pastora da Igreja Quadrangular da cidade de Concórdia, sede de Ceará, e é presidente também do Grupo Missionário de Mulheres da região 664, com a Ceará, Santa Catarina. Boa tarde, pastora Rosane, seja bem-vinda. Boa tarde, pastora. É uma satisfação poder estar aqui, né? Uma alegria. Obrigada. Boa tarde, pastora Tati. Acho que a pastora Tati está sem volume. Está sem volume, pastora Tati. Boa tarde, pastora. Boa tarde, pastoras. Muito obrigada pelo convite. Uma alegria. Obrigada, uma alegria estar com vocês nessa tarde. Obrigada mesmo. Pastora Rosane, a senhora faz para nós uma introduçãozinha da doutrina do Espírito Santo? Amém, sim. Na verdade, né, é sempre um privilégio maravilhoso poder falar, né, do Evangelho, da doutrina quadrangular, né, que é uma doutrina completa. Então, o Espírito Santo, né, sendo denominado na teologia como a terceira pessoa da Trindade, podemos então perguntar quem é o Espírito Santo? O Espírito Santo é uma pessoa, né? A Bíblia, ela fala que ele possui intelecto, vontade, emoções, né? Mas nós vamos se ater mais específico na doutrina do Evangelho Quadrangular, que a segunda doutrina, então, cardinal da Igreja Quadrangular é o batismo com o Espírito Santo, né? E Jesus, ele é tipificado no rosto de leão, porque o batizador com o Espírito Santo, ele se assemelha muito com o leão, né? Então, ele possui inúmeras características semelhantes, como o Espírito Santo, ele possui vigor semelhante, né? Ele consegue aquebrantar os corações endurecidos, ele convence as pessoas do pecado, né? E, então, ele tem várias características semelhantes com o leão, né, Jesus? Ele é ágil, ele tem audição e visão excelente. Outra questão também é o Evangelho de João, ele apresenta Jesus como Filho de Deus, ou seja, o apóstolo João, ele testificou inúmeras vezes que ele é verdadeiramente o Filho de Deus, né? Que Jesus verdadeiramente é o Filho de Deus. Ou seja, o apóstolo João, ele afirma a sua divindade em vários pontos de seu evangelho.
Também o símbolo do batismo com o Espírito Santo é a pomba, porque a pomba possui características que tornam o símbolo de brandura, doçura, paz, né, pureza, paciência. E esse simbolismo, na verdade, de certa forma, está ligado aos frutos do Espírito Santo, né? Que eu sempre amo muito falar dos frutos do Espírito Santo, né? Que está citados em Gálatas 5:22, que são, né, amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, né? Várias características, né, que se assemelham. Para os quadrangulares, a relação entre a pomba e o Espírito Santo não está afirmado somente nisso, né? Mas também no momento, né, que Jesus ele foi batizado por João Batista, o batismo com o Espírito Santo ele veio sobre Jesus em forma de uma pomba, né? Então por isso também do símbolo, né, que é a pomba. E outra questão também é a cor, né? A cor simbólica do Espírito Santo é o amarelo, o ouro, né? Na qual simboliza o fogo do Espírito Santo. Então, é maravilhoso poder falar, né, dessa doutrina com o batismo do Espírito Santo, que eu acho que é algo que todo cristão, tenho certeza, né, que é o principal na vida do cristão, é o batismo com o Espírito Santo. Verdade. Verdade. Pastora Tati, e a necessidade de nós sermos cheios do Espírito, e também o privilégio de termos uma vida assim. Então, pastora, eu estava refletindo sobre essa pergunta. Eu acho que nunca, em nenhum outro tempo da história, houve tanta necessidade da presença do Espírito Santo nas nossas vidas, como nos dias de hoje. Nós não vivenciamos como os discípulos vivenciavam, ou os cristãos perseguidos vivenciam a perseguição, mas se a gente for para a palavra de Deus, eu estava dando uma pesquisadinha rápida, então, Jesus, em Lucas 24:49, ele disse, né, que eles deveriam ficar esperando, ficar parados, ficar em Jerusalém até que eles fossem revestidos do Espírito, que eles não fizessem nada, mesmo tendo visto tudo, todos os milagres, tendo visto Jesus ascender aos céus, ele disse, fiquem aqui até que vocês recebam o Espírito Santo. Né? Então, João 14:16 também, o Senhor disse que ele rogaria ao Pai e ele daria para os discípulos, ele nos daria um outro consolador que estaria conosco para sempre. Tamanha era a importância e a necessidade desse Espírito Santo vir sobre a igreja para que ela então pudesse ser espalhada aos quatro cantos da terra, como foi aí relata nos evangelhos. Nos dias de hoje, então, com todas essas incertezas, nesse tempo de pandemia, a gente observa que hoje a gente não sabe o que vai acontecer amanhã, né? Hoje a gente está vivendo de um jeito, mas amanhã... Então, o emocional das pessoas, a forma como as pessoas têm vivido, mais do que nunca, a necessidade de vir sobre nós a presença do Espírito Santo, para que a gente, então, possa desfrutar desses privilégios. Afinal de contas, o Espírito Santo, ele é o Consolador, é o Espírito de Deus, a parte da Trindade que se refere ao Espírito de Deus, que estaria conosco para nos consolar, para nos auxiliar, para, como a pastora comentou, sendo uma pessoa, partilhar conosco das nossas dores, e saber e sentir conosco, mas acima de tudo nos dar o revestimento, o poder que nos dá o privilégio, né? Como você me perguntou sobre o privilégio de uma vida cheia do Espírito. Então, se nós formos olhar sobre esse poder que a palavra de Deus fala, entusiasmo, que é o que as pessoas estão buscando hoje, a palavra entusiasmo do grego, ela é enteos, que quer dizer em Deus, estar no Espírito de Deus, né? E dunamis, que é o poder do Espírito, nos remete a dinamite, também vem do grego, que é aquele poder explosivo. Sem o Espírito Santo, nos dias que nós não estamos buscando como deveríamos, e esse buscar às vezes remete a uma coisa muito tradicional, mas se a gente parar para observar, ele é uma pessoa, então é de forma tão simples, é uma entrega tão constante que durante o dia, fazendo as coisas do dia a dia, desde um passar de roupa, desde um lavar uma louça, que é o nosso
nosso foco como mulheres, muitas vezes, ele está ali, acessível, nos entendendo, nos consolando. Então, o fato de transferirmos, né, eu falo sempre que transformar os nossos sentimentos em orações, transformar o nosso sentimento e passar para ele, isso vai nos trazer esse privilégio, essa palavra privilégio, ela pode remeter a uma diferença muito, como se nós fôssemos melhores, e não é essa a questão. Eu creio que privilegiado é todo aquele que deseja essa presença do Espírito, né? Buscar o Espírito Santo, como os discípulos fizeram ali em Atos. Fiquem aqui, busquem constantemente no templo, eles estavam reunidos em oração. O Espírito Santo vem para todo aquele que deseja esse privilégio, que nos dias de hoje eu creio que é esse impulsionar. Amanhã vai ser melhor porque ele está comigo. Amanhã eu vou conseguir. Hoje mais um dia. E assim nós vamos continuando na presença de Deus, né? Eu creio que seja isso, pastor. Verdade. Pastora Rosane, exemplos de pessoas cheias do Espírito Santo e também os frutos, né, que elas produziam. Amém. Na verdade, né, você falando, há algumas evidências, né, das pessoas que têm o Espírito Santo, né, até pelo exemplo de como a gente era, né, antes de conhecer a Deus, antes de vir para a igreja, né, o nosso temperamento era diferente, né, e o Espírito Santo, ele transforma. Então, existem algumas evidências, né, da pessoa que tem o Espírito Santo, né? Até a própria palavra de Deus, ela diz, ó, se me amais, guardareis os meus mandamentos, e eu orarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que ele possa habitar convosco para sempre. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Então, quem tem o Espírito, né, Santo e ama a Deus, ele vai, em primeiro lugar, ele não vai viver na prática do pecado, né? É uma evidência do Espírito Santo. A pessoa que tem o Espírito Santo, ela não vai viver na prática do pecado, né? Porque ela vai guardar os mandamentos de Deus. Outra evidência é que o cristão cheio do Espírito Santo, ele ama ao Senhor Jesus e por isso ele estuda e pratica a sua palavra, né? Porque muitas pessoas, elas estudam e não praticam a palavra, né? Tem diferença, então, da importância de nós praticarmos a palavra. Essa é outra evidência do Espírito Santo, né? O temor do Senhor. Então, outra coisa também é a vida em santidade, é uma das principais evidências de uma pessoa cheia do Espírito Santo, né? Ela vive a sua vida em santidade, ou seja, ela tem as características do fruto do Espírito Santo, né? O que eu citei até antes, né? Sobre a questão do amor, da alegria, ser uma pessoa mansa, né? Ter domínio próprio sobre as suas atitudes, né? Paciência. Então, é uma das evidências também, né? A pessoa que tem o Espírito Santo, ela tem uma vida em santidade, e ela pratica, né? Ela tem os frutos do Espírito Santo. E também a pessoa que tem o Espírito Santo, ela gosta de fazer a obra de Deus, né? Ela é uma árvore frutífera, né? Isso, ela tem os seus frutos, né? Todo cristão que se compromete com Deus e com a sua palavra, recebe dele um chamado, um trabalho, um ministério, né? Então, a pessoa, né, comprometida com Deus, com certeza ela tem o Espírito Santo e ela tem prazer em fazer a obra de Deus, né? Ela passa a ter um compromisso com Deus. E todo cristão ela é instruído a buscar os dons do Espírito Santo para trabalhar na obra de Deus, a fim de que sejamos completos na vida cristã. Então, aqui também fala da questão de nós buscarmos os melhores dons, né? Isso também é através do Espírito. Paulo disse aos Efésios, né? Sejam cheios do Espírito. Isso. E ele mesmo deu alguns para apóstolos, alguns para os profetas, então nós devemos buscar os melhores dons, né, nas nossas vidas. E também as pessoas que têm o Espírito Santo, eles farão as obras que Jesus fez, ou até maiores, né. Então,
Então, a importância de nós buscarmos e estarmos cheios do Espírito Santo, né? A gente percebe até, né, por nós mesmos, exemplos práticos da diferença de quando nós estamos buscando incessantemente, né? A gente faz as coisas de Deus naturalmente, né? O amor tudo muda na vida da pessoa. Então, é muito importante nós buscar incessantemente o Espírito Santo na nossa vida, né? Como no primeiro amor, quando nós fomos para a igreja, né? Eu, no caso, né? Um exemplo meu, eu não imaginava o que era Espírito Santo, nunca tinha ouvido falar, né? Na igreja que eu participava, né? E quando eu cheguei, é algo assim que eu busquei muito, né? Porque as pessoas falavam e eu recebi no dia que eu menos esperava, né? Mas eu buscava incessantemente, orando, pedindo para que eu fosse batizada. Então, é algo só quem recebe para saber o que é, né? Não tem como explicar, né? Então, é maravilhoso, né? Ter o Espírito Santo na nossa vida. Verdade. Pastora Tati, e o que uma pessoa pode fazer para ser cheia, para ter a plenitude do Espírito? Como ela deve agir? Então, pastora, a palavra plenitude, ela já dá uma intenção de... Pleno é completo, né? Então, cheio. E aí, entra... eu creio que... eu gosto muito do evangelho na prática. E essa questão que a pastora colocou sobre quando nós chegamos, né? Não somos tão velhas assim, mas a gente ouve mais atrás, assim, as pessoas... como era? Eu lembro do meu tempo de adolescente, as vigílias, a busca constante. Você queria aquilo que você lia ali em Atos que os apóstolos tiveram. Então, a gente passava a noite, se tivesse que passar, nem entendia direito, né, o que seria aquilo, mas eu quero aquilo para mim, eu quero aquela experiência pessoal, e eu tenho certeza que se eu perguntasse para cada um aqui, nós contaríamos com muita alegria como foi o dia que eu recebi o batismo, como foi a noite, eu lembro como se fosse hoje os detalhes, tudo como aconteceu, aquilo marcou a minha história, e nós devemos... Então, buscar esse conhecimento, trazendo os contextos, por isso que esse mês quadrangular, falando da nossa igreja em si, domingo ainda trouxe a palavra, foi um culto de missões e o culto do aniversário da igreja, então foi tão maravilhoso poder juntar as duas coisas, mas sempre lembrar de trazer essa doutrina que é tão presente, e às vezes quando alguém fala alguma coisa no sentido assim, sim, vocês acham que a doutrina quadrangular é melhor que as outras? Eu falo, não, mas nada mais é do que os 4 evangelhos, isso se aplica a toda e qualquer denominação que crê no poder do Espírito Santo. Então, nós não estamos pregando a doutrina de uma igreja apenas, mas estamos pregando a palavra de Deus, né? E o Espírito Santo, ele é algo que muitas vezes ele tem sido distorcido, em muitos lugares dificultado o acesso, porque parece assim que é uma coisa tão difícil. Até, pastora Tati, a pastora Valéria está testemunhando aqui, ela disse que ela tinha medo de receber o Espírito Santo. Aí depois que ela sentiu, então ela ficou apaixonada. É por isso, né? Porque as pessoas veem de uma forma distorcida. Exatamente, pastora. Eu lembro da minha mãe, eu era menina, minha mãe sempre dizia isso, que ela se achava muito impura, que ela ia receber o dom de línguas, ela ia falar da carne, havia uma mistificação, como se o Espírito Santo fosse algo muito distante, e nós sabemos que ele vem para todo aquele que deseja de todo o coração, porque como bem falou a pastora Rosane, a partir do momento que você o recebe, todo o restante é gradativo, quanto mais nós buscamos a presença dele no dia a dia, mais nós somos plenos dele, nós somos cheios, nós vamos nos afastar do pecado naturalmente, nós vamos buscar a santificação, que nada mais é do que ter o caráter de Deus na nossa vida. Então, essa plenitude, ela vem, esse estar cheio, ela vem exatamente disso, de nós buscarmos dia após dia. Uma pessoa plena do Espírito Santo é uma pessoa feliz. Eu penso assim, né? Em Atos fala que os discípulos, mesmo em meio à perseguição, eles tem um texto, eu não me recordo o versículo agora, mas diz assim, que eles eram cheios do Espírito e alegres.
Então, essa alegria que o mundo busca, que o mundo não conhece, ela só vem mediante a busca pelo Espírito Santo, que vai muito além de apenas o falar em línguas, de apenas o sentir aquele momento que esse sentir que marcou a nossa vida, ele vem para o nosso emocional, mas o Espírito Santo ele é algo genuíno, contínuo dentro de nós, né? Eu vejo que o trabalho dele é diário, ele é, como volto a usar as palavras da pastora Rosane, ele é uma pessoa. Então, ele é o nosso amigo íntimo, que o Senhor Jesus disse, olha, eu vou para o Pai, mas eu não vou jamais deixar vocês sozinhos. Eu vou deixar um amigo íntimo, eu vou deixar um consolador, aquele que está conosco todos os dias, até o dia que Jesus vai vir nos buscar. Então, eu creio que ser pleno passo para isso. O pastor Jefferson diz que ele é o selo da obra de Deus. Aleluia. Na vida do homem. E a irmã Elionete é uma aluna nossa aqui do ITQ, ela disse que foi para Jesus e tinha anseio de receber o Espírito Santo, ficou maravilhada o quanto ele mudou a vida dela, né? Olha que forte isso. E os passos, não tem muito segredo, né, pastora? É desejar de todo o coração, né? Como nós comentávamos ali do dia que a gente queria, né? Eu vejo pelos adolescentes, você estimula, você fala, olha, vem que vai ser uma surpresa, vamos buscar, vamos clamar, resgatar isso. É ter fome e sede que ele vem para aquele que quiser. Verdade, pastora. E quanto é importante, como a senhora já disse no início, né? Nesse tempo, nós nos firmarmos em Deus, né? Nós buscarmos, porque nós não conseguimos mensurar nada do que está à nossa volta. Daqui 1 minuto da nossa vida, a gente não sabe o que vai ser. Só os sinais da volta. Os sinais da volta são iminentes. É uma doutrina que eu creio que vocês vão fazer live também falando, a quarta, né, doutrina. Mas nós temos, a palavra de Deus fala, né, o Espírito e a noiva dizem vem, né? Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. Eu creio que o Senhor, ele está trazendo esses sinais, ele está às portas e somente a palavra ela traz o resultado da falta do Espírito. O amor de muitos se esfriando, o esfriamento da fé, a ausência. Então, se nós não mantivermos passo a passo, de forma simples, essa constância por buscar o Espírito Santo, realmente nos dias de hoje, como em nenhum outro tempo, vai ficar muito difícil se manter firme no Senhor. É imprescindível a presença dele na nossa vida. Verdade. E os frutos na nossa vida só se a gente estiver cheia, né? Se a gente estiver diariamente buscando, senão com tudo que acontece à nossa volta, em 3 tempos se perde a cabeça, né? Se age como não se deveria. Eu lembro um dia que eu li um livro, nem lembro de quem era o autor, mas eu li que Charles Finney, ele entrava na fábrica e as pessoas se colocavam de joelho, só dele passar pelas pessoas, né? Tamanha era a presença do Espírito de Deus na vida dele. E eu dizia, Deus, eu quero ser assim, eu quero ser assim. Eu quero isso para mim. A convicção caminha, né? Se a gente busca, eu acho que aí é aquilo que eu costumo comentar sobre o sal. Qual é o sabor, o quanto do sal nós somos, porque quanto mais salgada a gente for, mais sede as pessoas vão ter. Então, é muito forte isso, só que isso vem dessa caminhada com ele. E isso tudo tem nos roubado, né? Isso tudo tem nos roubado. Ontem, ainda em uma das aulas da faculdade, enquanto a professora falava da questão da atenção, a dificuldade da atenção, a quantidade de estímulos à nossa volta, eu transferia isso para a nossa vida espiritual. Quantos estímulos a carne tem nos dado para que a gente abandone a companhia do Espírito Santo. E ele está lá, né? Olha, eu estou aqui no santo lugar, eu estou te esperando, volta para o meu aconchego, volta para a madrugada, e nós muitas vezes nos perdemos em tantas coisas, sendo que eu falo assim, às vezes basta 1 horinha na presença dele, parece que você já levanta dali como uma dinamite mesmo, se sentindo talvez um pouquinho do que Charles Finney sentia, né? Que era essa coisa dele caminhar e as pessoas quererem o que ele tinha, que é o Espírito Santo. E uma outra coisa que não tem como deixar é a palavra, o relacionamento com a palavra de Deus, porque é ela que turbina, né? Ela que é o combustível para o Espírito Santo e vir na nossa vida, e ela se faz nova todos os dias, né? A gente for olhar aquela passagem de Atos lá no Pentecostes, né, do Pentecostes, eles estavam reunidos todos no mesmo lugar, e o Espírito Santo veio como línguas de fogo, né? Se olhar para Ana buscando no altar, a gente também vê
Então, hoje em dia a gente tem muita coisa. Se a gente não se policiar, a gente levanta e já sai respondendo o celular da cama, né? Andando antes de ir no banheiro mesmo. Então, dar prioridade para a palavra de Deus e para um tempo de oração, acho que é um passo imprescindível para manter a chama do Espírito acesa, né? Você falou de combustível, né? E é bem assim, quando a gente se desatenta daquilo que é fundamental, talvez, né? Não sei quanto a vocês, mas eu falo por mim, e você já sai respondendo, já sai fazendo, é como se a tua pilha fosse acabando, e eu cheguei em alguns momentos e eu paro, mas meu Deus, o que está acontecendo? O que eu estou sentindo? É a falta daquilo que é o fundamental da nossa. E eu falo, como é que pode, meu Deus, eu ainda me arrisco em fazer isso, né? Mas é a presença dele que os tempos podem mudar, mas a forma de buscar continua mesmo, o acesso está ali, é só a gente se policiar para estar junto, né, com ele. Uhum. Uma vez, pastora, nós tínhamos viajado, não lembro para onde que nós tínhamos ido, mas meu filho colocou combustível no carro num posto desse sem bandeira, e nós simplesmente ficamos com o carro, era um carro quase 0 quilômetro, mas o carro não andava. Aí o mecânico vai, chega lá, o combustível tinha danificado e não saía. Tivemos que tirar todo aquele combustível, lavar o motor do carro e colocar o combustível certo para poder fazer o carro funcionar. Um carro que tinha 5.000 quilômetros rodados, não era defeito de nada do carro, era o combustível. Então, aquilo, até no dia a gente comentou, meu Deus, a palavra de Deus é o nosso combustível para todas as coisas, né? E às vezes você pega um livro e acha que é a mesma coisa, não é. O tempo com a palavra, o relacionamento com a palavra, ele precisa ser mantido para que essa chama continue sempre acesa. Interessante que hoje eu passei o dia, até agora há pouco, eu estava passando roupa, falando do dia a dia, né? E às vezes eu assisto algumas mensagens, às vezes, mas hoje eu pesquisei no YouTube a Bíblia falada. Eu falei, eu não vou poder sentar e ler, mas eu passei a tarde toda ouvindo o livro de Atos. E eu falei, meu Deus, olha que acesso genuíno, a palavra de Deus interpretada ali, você passa o dia ouvindo, e nós muitas vezes a gente usa o combustível. Esse aqui é mais aditivado, esse aqui é mais power, mas está adulterado, não vai nos levar a lugar nenhum. A palavra de Deus é que faz a gente chegar, né? Isso aí, a palavra genuína. Pastora Rosane, o que a senhora acha qual é a importância da gente termos escolas bíblicas ministrando isso, ensinando isso nas nossas igrejas? Na verdade, como diz a palavra de Deus, né? Conhecereis a verdade vos libertará. É um versículo muito conhecido, né? Então, com certeza, o estudo bíblico é fundamental na igreja, é o principal, na verdade, né? É ali que os cristãos, eles vão se fortalecer, vão se firmar, né, em Deus, na palavra de Deus. Então, a escola bíblica é muito importante, né? E com essa pandemia, tudo que veio, né? Infelizmente, acabou dando né? Prejudicando um pouco, né? E só que com certeza precisamos, né? Retornar mais ainda, né? Usando essas estratégias, né? O que está acontecendo hoje, né? A gente pode utilizar dessa forma na igreja local também, né? As lives, esses debates, né? Mesmo não tendo talvez aula presencial, mas a gente tem as ferramentas disponíveis, né? Então, isso é muito, muito importante, né? Com certeza. E eu já estou vendo aqui de uma forma de fazer, né? Com certeza Deus vai abençoar, né? Nós precisamos buscar e ver coisas novas, ferramentas novas, e Deus vai usar as nossas vidas, né? Em nome de Jesus. Verdade. Quando começou a pandemia, me veio bem isso. Meu Deus, e agora? O que vai acontecer com o ensino? O que vai acontecer com as igrejas? Aí me veio como se fosse uma lança, assim. As portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. E aí eu comecei a buscar e foi vindo as ferramentas e a forma de fazer as coisas. Então, realmente, Deus, ele dá a primeira ferramenta para nós. Depois ele deixa acontecer o que precisa ser acontecido, porque a palavra vai se cumprir, né? Não adianta querer fugir, que ela vai se cumprir. Mas o povo de Deus não vai perecer, e a igreja não vai ser fechada. As portas do inferno não prevalecerão.
contra a minha igreja, né? E é muito bom ter essa certeza, a gente fica cada vez mais fortalecida com isso, né? A Marionete diz assim, ó, só de estar ouvindo vocês, estou sentindo essa presença, estou com vontade de chorar, muito forte e edificante, Deus abençoe vocês. Ela é nossa aluna no ITQ, a gente trabalhou com eles o tempo inteiro, né, online, agora eles só vão se encontrar para fazer teologia do culto às práticas, no último aqui, mas eles fizeram o ano inteiro online, porque não tinha, né, como se encontrar. E a gente continua e está aí formando esse ano os alunos, graças a Deus. Pastora Tati, o grupo de mulheres a senhora preside, a senhora é pastora titular, é pastora dos pastores, a pastora Rosane também, né, as duas são esposas e superintendentes, são ativas politicamente, as duas tiveram um vereador eleito agora, né, pastor Anderson, meus parabéns, pastor Anderson, Deus abençoe seu segundo mandato, pastor Nelson, guerreiro do Senhor ali, Deus abençoe, pastor, que Deus ilumine vocês e que vocês sejam ferramentas forjadas na mão de Deus, no lugar onde vocês foram colocados pelo povo, para o povo, né? Amém. E só vindo, né, só esse combustível para manter a gente em pé, né? Não tem como. Seríamos derrotadas se não tivéssemos algo sobrenatural em nossas vidas, né? Hoje ainda conversávamos, a pastora Tati me disse da filha dela, né, que está morando longe, é só Deus mesmo para suprir aí a falta e tudo, né? Uma mulher de Deus trabalhando e estudando, porque viu a necessidade, né, de se capacitar mais e trazer mais ferramentas para edificar a igreja, né? Porque nós também somos pessoas com sentimentos, com dores, né? Com limitações. Somos normais, somos pessoas normais. Precisamos de todas as ferramentas que estão disponíveis. Pastora, como é que a senhora dá conta de tudo isso? Olha, pastora, esse ano foi um ano bem atípico e a gente fica, muitas vezes as pessoas podem pensar que diminuiu a demanda, né? Mas na verdade aumentou assim, e aumentou o nível de energia que você precisa desprender para cumprir tudo isso. Então, imagina, aula online. Eu voltei a estudar 20 e tantos anos sem estudar, voltei para a faculdade, aí de repente me vi no computador. Então, a aula online é 3 vezes mais cansativo do que a presencial. Não entendia nada, ainda não entendo muito dessas coisas todas, mas assim, já que estamos falando tanto do Espírito Santo, né, e eu creio muito assim que é só ele mesmo, como nós comentávamos hoje, porque eu tive que entrar numa disciplina, não só disciplina diária, para dar conta de tudo, mas também do contexto de disciplina espiritual. Porque senão você como pessoa, você se perde em meio a tudo que você tem que fazer. E você acha, e o inimigo ele é tão astuto que eu falo assim, poder ele não tem, porque Jesus tem todo o poder, mas ele é inteligente, então ele é astuto, ele vai lançar. Como diz o missionário, o diabo é um bom diabo. Coisas para fazer. Ele faz o papel dele muito bem feito. Ele faz direitinho. Muito bem feito. E eu creio que para as mulheres, principalmente, nós que viemos dessa geração do faz tudo e a gente consegue, vamos lá, a gente acabou assimilando isso, muitas vezes não de uma forma tão boa. E nós vamos achando que a gente dá conta, né? E a gente vai. E tem dias assim que hoje foi um dia, né? Eu mandei aquele videozinho para você, a minha filha lá em Israel e levou os pedidos das pessoas da igreja, hoje mandou uma mensagem para os irmãos, eu vou estar lá no Muro das Lamentações orando e tal, e você fica com teu coração assim, feliz de ver fazendo a obra missionária e lá, mas o lado emocional, muitas vezes tem dias que você acorda e você vai chorar para Deus, né? E hoje foi um dia que eu falei, Senhor, seria tão bom se ela tivesse tido o chamado de ficar aqui do meu lado, me ajudando, né? E de repente você está ali falando e o próprio Espírito Santo já vem trazendo o entendimento. Eu sei o que você está sentindo, mas
você sabe que o reino é maior que aquilo que tem. E aquilo, ao mesmo tempo que vem te trazendo o entendimento, vem te trazendo a cura necessária. Eu cito o meu exemplo, mas como a irmã colocou ali que ela estava com vontade de chorar e nos ouvir, nós nem estamos aprofundando tanto. Mas o desejo que o Espírito Santo tem de nos fazer essa companhia, de nos envolver, é tão grande que basta a menção do nome dele, trazê-lo à tona, que muitas vezes, até infelizmente, nas igrejas, a gente às vezes deixa um pouquinho de lado, né? Eu falo sempre assim para os irmãos, nós temos o culto de sexta-feira aqui, que é o culto de oração. E eu falo para eles que se esse culto fosse o maior culto da igreja, não haveria barreiras, não haveria impedimentos para a salvação de uma cidade inteira. Mas nós, muitas vezes, a gente vai enchendo de coisa e vai colocando coisas na frente dele, vamos complicando, consequentemente vamos nos cansando, sendo que ele faria todo o impulso necessário. Aí nós podemos citar Aimee. A Aimee muitas vezes não tinha estratégia nenhuma, vivia numa cultura completamente atípica, era uma mulher muito à frente do seu tempo, mas ela não tinha nenhuma das ferramentas e dos conhecimentos que nós temos hoje. No entanto, a gente olha para a história da igreja e vê tudo que ela fez, a rádio, Instituto Teológico, um templo daquele tamanho, estratégias como ela teve naquela determinada situação de sair correndo, viagens dirigindo missionárias. E coisa que eu sempre falo assim, que uma coisa é a gente olhar dentro do nosso contexto cultural, outra coisa é olhar como ela vivia no contexto cultural da época dela. Como alguém faria aquilo, e eu estou falando e estou toda arrepiada, se não fosse pelo poder do Espírito Santo? Pelo poder do Espírito Santo. Então, eu sou bem sincera, pastor, eu creio assim que eu só estou de pé por ele. E não porque eu me ache muito fraca ou muito doente. Às vezes eu falo na igreja e o meu esposo brinca, né? Às vezes as pessoas vão pensar que você está como? Eu falei, como elas? Como elas? E é só pelo poder do Espírito Santo mesmo que nós estamos de pé. Né? Você falou da política, né? Meus parabéns ao pastor, né, pastora Rosane? Glória a Deus, estamos aqui junto. E eu falo para o pastor Anderson assim, o tempo todo, durante toda a eleição. Na primeira já riram muito, porque que igreja é essa que vai eleger um menino? Né? E Deus o colocou lá e surpreendeu a todos na época, e dessa vez também foi a terceira maior votação, e porque ele entende, e eu entendo, eu sempre falo isso para ele, uma chave de governo espiritual. É uma chave espiritual. É a presença de um homem de Deus numa cadeira, cuidando dos interesses do povo de Deus de um modo geral. As igrejas se uniram aqui, não só a Quadrangular, mas as igrejas entenderam esse propósito. Então, a unidade, né? Unidade. Todas essas demandas só poderão, e aí as irmãs, as pessoas que estão nos assistindo, né? Nós estamos falando das nossas, mas não desprezando as demandas de todas as mulheres, de todas as pessoas no dia a dia hoje. Elas não vão diminuir, pastora. Nós não podemos no dia achando que vai diminuir. A tendência é aumentar ainda mais as coisas que temos para fazer. Mas o Espírito Santo continua o mesmo. Ouvir uma canção, sentar, chorar com ele, sabe? Falar com ele, transformar aquilo que nós sentimos em oração. O Espírito Santo vem, aí você levanta, eu brinco que a gente senta pensando que vai morrer. Aí a gente levanta dizendo, não é que eu aguento um pouco mais? Vai dar para ir. Recebe uma carga de dinamite. Exatamente, e ele caminha conosco. Verdade. Verdade. Se a gente olhar para Atos, né, pastora, lá em Atos 2:42, se não me falha a memória agora, eles viviam, né, nos templos e nas casas, repartiam, tinham tudo em comum, mas eles davam prioridade para a palavra e Deus ia acrescentando o resto. A gente quer fazer a operação inversa, né? A gente quer fazer as coisas que é para Deus fazer, e aí acaba deixando de fazer o que nós realmente devemos fazer, que é estar na presença do Senhor, buscar na sua palavra, né? Priorizar o Espírito de Deus, e o resto Deus vai acrescentando. Até o ganhar almas, né, pastor? Eu vejo assim, eu louvo tanto a Deus pela igreja missionária que nós estamos. Eu falo isso porque hoje você vê, infelizmente, uma disputa eu pesco aqui nesse aquário, eu vou tentar pescar nesse outro aquário, mas nós fomos ensinados a começar pela Aimee, que
copiando dos apóstolos, que era isso de interceder, de orar, de estar clamando pela presença do Espírito Santo, o Senhor traz as almas, o Senhor traz aqueles que precisam dessa água viva que é o Espírito Santo de Deus, né? Então, eu vejo que essa busca sendo constante, o Senhor, ele honra a igreja com as almas que precisam chegar até ele, né? Verdade, verdade. Pastora Rosane, um pouquinho da sua luta, de como a senhora vence. A pastora Rosane tem 2 filhos, um é bebê, né? Não tem 1 aninho ainda, né? Não, ele tem 10 meses, né? 10 meses. 10 meses, isso. Foi um ano, assim, você falando, assim, foi um ano bem, bem difícil, né? Mas Deus sempre tem dado graça, né? E eu vendo vocês falando sobre a questão de conciliar tudo isso, né? Eu lembrei da apostila que a gente estudou sobre a mordomia do tempo, né? Lembrando disso. A estação amarela. Isso, a revista Amarela, eu gostei muito da revista Amarela, que a gente estudou na escola bíblica, né, e lá falava sobre a mordomia do tempo, né, e nos tempos que a gente vive, nós precisamos realmente saber cuidar do nosso tempo, né, saber dar prioridade, porque eu sei por mim que se você não souber dar prioridade e deixar para orar quando dá tempo, né? Buscar a Deus quando dá tempo, você nunca busca, né? Então, eu acredito que a questão de buscar, priorizar as coisas de Deus e o resto Deus vai acrescentando na nossa vida, né? Como aquele versículo que a gente não cansa de falar, né? Primeiro buscar as coisas, buscar em primeiro lugar a Deus e as demais coisas Deus acrescenta na nossa vida, né? Só que, infelizmente, a gente muitas vezes deixa por último as coisas de Deus, né? Então, e como a pastora estava falando, né, que tem coisas que a gente quer fazer que é para Deus fazer, né? Então, às vezes, o nosso papel seria só orar e colocar nas mãos dele, né? Que o fardo fica mais leve, né? Mas não, a gente quer fazer tudo, né? E eu falando assim e vendo, no caso, a pastora Tatiana estudando, né? Eu sinto muito falta. Esse ano, para mim, sabe, foi mais só cuidar do bebê, então. E eu sempre fui aquela pessoa muito técnica, né? Não sou muito de falar, né? E como essa pandemia, né, acabou tendo que exercer mais isso, né? Então, por um lado, é bom, né? Porque tudo que você é pressionado a fazer, você acaba se destacando um pouquinho mais, né? Então, graças a Deus, né, também parabenizar lá o pastor Anderson, viu o pastor Nelson conversando com ele, né, um dando força para o outro esses dias, então, isso é muito legal, né, e com certeza, como a Tati disse, né, a pastora, que está representando o povo de Deus, né, então, a gente não pode envergonhar, né, nós temos que ser o sal da terra, a luz do mundo, né, em qualquer departamento que a gente assumir a função, a gente tem que fazer a diferença, né, mas graças a Deus, sabe, apesar de tudo, a igreja tá uma bênção, né, os departamentos, claro, que acabaram parando um pouco, né, dos encontros, mas a gente tá, isso, o povo não parou de vir à igreja, né, quando voltou, né, graças a Deus também pelo que a gente tem o deputado, né, as leis que vieram, a gente conseguiu retornar aos cultos, né, então, estamos levando e está sendo uma bênção, né, Deus tem sido fiel para conosco, né, o importante é nós buscá-lo e com certeza Deus não deixa perecer os seus filhos, né, só a gente ficar firme em Deus e com certeza quando o bebê tiver maior, o Moisés, né, eu quero voltar a estudar, buscar, senão eu sinto muito falta, né, de estudar, de buscar coisas novas, isso é muito importante, né, na vida, a mulher sente muito essa falta, né, eu acostumada sempre a trabalhar, tá em função, agora eu tô mais só que nós também somos mordomos dos nossos filhos, né, então temos que cuidar. É a primeira coisa que Deus vai pedir conta, né? Isso aí. Então, também faz parte. Então, é conciliar o tempo, né? Nós temos que ter essa consciência de saber conciliar tudo e ser uma bênção em todas as áreas, né? Como pastora, como esposa, como mãe, né?
E essa é a maior dificuldade. Diretora, professora. Diretora, isso, né? Que a gente acaba deixando a desejar muitas vezes por ser muitas, né? Muitas tarefas, né? Isso. Mas Deus tem suprido e com certeza Deus vai abençoar. É só nós colocarmos mais Ele na frente, né? Priorizar, orar, que Deus vai dando graça. Verdade. Pastora Rosane, a sua mensagem, suas considerações, sua mensagem para o pessoal que nos escuta, que nos acompanha agora e que vão ver a live depois. Os acessos da live, eles sempre triplicam, quadriplicam depois, né? Porque é um horário difícil agora das pessoas acompanharem, então depois todo mundo assiste. Então, tá, no caso, estamos falando sobre o Espírito Santo, né? Se nós formos ler os primeiros capítulos de Gênesis, a gente já se depara com o agir do Espírito Santo, né? Que fala, o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas, né? Então, desde o princípio, né, o Espírito Santo sempre existiu, né? Como Pai e como Filho, né? Então, a gente sabe que a função do Espírito Santo, ela é essencial na nossa vida, na vida da igreja, né? E nós temos que deixar mais o Espírito Santo agir através das nossas vidas para que a obra seja perfeita, né? Porque o Espírito Santo, ele não é um simples mensageiro de Deus, pelo contrário, ele é uma pessoa com sentimentos e virtude, ele sonda, ele conhece, ele fala, ele revela, ele convence as pessoas do pecado, né? O que a gente já havia comentado, né? Ele ouve, né? Porque muitas vezes a gente ora mais assim, pensando em Jesus, em Deus, mas não, o Espírito Santo, ele está aqui conosco, ele foi nos enviar, na verdade, o Espírito Santo veio, né, para a terra, foi enviado Consolador, depois que Jesus subiu aos céus, né? Então, ele viu a necessidade que nós precisava de alguém que estivesse conosco. Então, o Espírito Santo, ele está sempre conosco, né? Por mais que você esteja passando por uma dificuldade grande, você se sente só, mas não, a pessoa na qual o Espírito Santo, ela está aí conosco todos os momentos da nossa vida, né? Então, o plano de Deus, a gente pode dizer que ele foi perfeito, né? Porque ele sabia que Jesus, como homem, ele seria limitado em suas ações, né? Mas quando o Espírito Santo, em sua essência, ele supriria essa lacuna, ele teria, no caso, acesso a todas as pessoas, né? Através de nós, na verdade, nós seríamos um canal de bênção, né? Através do Espírito Santo, nós levaríamos a mensagem a todos. Então, a mensagem que eu quero deixar, né, é para que cada um busque o Espírito Santo na sua vida, né? Busque o conhecimento da palavra de Deus, né? Porque é a palavra de Deus que vai te trazer sabedoria, conhecimento, para que você possa andar em santidade, para que você possa conhecer a Deus. Porque para você conhecer a Deus, você precisa conhecer o manual que ele deixou, né? É como um equipamento, um eletrodoméstico, tudo tem um manual. E o manual do ser humano é a palavra de Deus. Então, eu amo ler a palavra, estudar, né? Então, isso é algo maravilhoso. Então, o essencial na vida do ser humano é estudar e ler a palavra de Deus e orar, né? Orar, sempre tirar aquele momento de comunhão com Deus, com o Espírito Santo, que com certeza a nossa vida ela é completa, né? Deus vai dando força para a gente vencer as batalhas e tudo. Em nome de Jesus. Verdade. Pastora Tati, as suas considerações, a sua mensagem. Então, eu estava ouvindo a pastora, ela comentou que o Espírito de Deus já pairava sobre as águas lá em Gênesis, né? E aí você vai olhando por toda a palavra, já que nós estamos aqui falando tanto do quanto a palavra de Deus é fundamental para que o Espírito Santo venha sobre nós. Você vê o quanto Deus nos amou e
criou o plano perfeito de resgate, e eu acho muito bonito quando a palavra fala que o Senhor Jesus, ele expirou. A Bíblia diz que o véu do templo se rasgou de alto a baixo. A gente sabe que por trás daquela cortina havia o Santo dos Santos. Era como se ali o Espírito de Deus estivesse, né? Durante muito tempo eu ouvi as pessoas dizendo que o véu se rasgou para que a gente pudesse entrar. Mas ouvindo uma palavra, eu achei sensacional quando o pregador disse que, na verdade, não. Na verdade, Deus, ele ansiava por liberar o seu Espírito. Então, quando o véu se rasgou de alto a baixo, é como se o Espírito soprasse para todo aquele que ansiasse por ele. Daí a gente sabe também que em Apocalipse, quando fala que estou à porta e bato, ele não está falando para quem está lá fora e não o conhece, ele está falando para a igreja. Então, eu creio que, mais do que nunca, a minha palavra hoje, que é a minha busca diária também, né? Porque eu creio que a palavra é maior do que o pregador. A gente fala não somente aquilo que a gente vive, mas aquilo que a gente procura viver no dia a dia. Então, que nós possamos voltar a esse primeiro amor. A essa primeiro quer dizer fundamental, quer dizer aquilo que tem prioridade mesmo, aquilo que é fundamental na nossa vida. Não importa se eu tenho um trabalho de faculdade, se eu tenho algo para fazer. Primeiro é ele. O primeiro do meu dia, né? Que o meu primeiro pensamento possa ser ele, e o meu último pensamento ao dormir possa ser ele. Não é uma coisa fácil, porque nós nos enchemos de tudo que essa terra nos envolve para resolver todas as demandas, mas que nós possamos buscar isso, porque eu não sei se sou eu que sou um tipo de pessoa mais sensível ou o quê, mas é incrível como basta a gente parar e desejar a presença dele, que ele vem. Ele vem. É incrível. Então, que a gente possa fazer isso, sabe? Se tiver com alguém, que seja de forma o mais simples possível, porque ele não requer de todos os ritos, ele veio para quebrar tudo isso, né? Mas que a gente possa, então, estar buscando a presença dele como essa pessoa que a gente aprende nessa nossa segunda doutrina, que o Espírito de Deus é tão pessoal. Então, que a gente possa tratá-lo dessa forma, para que ele possa estar conosco, porque aí sim nós vamos ter o poder para vencer as nossas demandas diárias, e muito mais do que isso, a gente ainda vai poder cumprir o nosso ID e ser o referencial que as pessoas precisam, porque se nós formos referencial por nós mesmos, a gente vai mentir. De alguma forma a gente vai ser hipócrita, tentar transparecer uma coisa que nós não somos, mas se a gente se esconder nele, vamos atrair as pessoas para nós, porque elas vão ver ele em nós. E isso fica leve de se fazer, né, pastora? Não é uma coisa tranquila, você não baseia a salvação no teu caráter, mas você baseia na pessoa de Cristo, no Espírito Santo em nós. Cristo em nós é a esperança da glória, né? Então, que seja assim nas nossas vidas. Esse é o desejo do meu coração, não só para nós três, mas para todos aqueles que estão nos assistindo na noite de hoje. Para todos os que anseiam, né? Paulo também disse aos Coríntios que nós somos o templo do Espírito Santo, né? O templo do Espírito Santo, daí a importância de nós cuidarmos do nosso templo, né, em todas as áreas, emoções, né, saúde, com certeza. Na saúde em geral, para poder, né, não entristecer o Espírito Santo, a Bíblia também diz, não entristeçais o Espírito, né. Para ver o quanto ele é sensível, né, quanto ele é pessoal. Quanto ele é sensível, quanto ele chora, o quanto ele é, né, quanto ele é sensível, o quanto ele ama, o quanto ele se alegra, quando nós estamos alegres, né. Quanto ele nos fortalece quando nos alegramos ele. Por isso que diz, a alegria do Senhor é a nossa força. Né? Então, eu não sou fortalecida porque eu sou boa, não, é porque alguma coisa alegra o Senhor e a alegria dele me fortalece. Né? É isso aí. Pastora Tati, pastora Rosane, muito obrigada pela disponibilidade de vocês. Eu sei da correria, né? A pastora Rosane eu tinha chamado a semana passada, ela disse, pastora, se pudesse a semana que vem, porque essa semana eu não tinha nem me dado conta da semana, né? Da semana que era. Essa semana está corrida para mim. Então, pastora, Deus abençoe sua vida. Um abraço do pastor Nelson, pastora Tatiane, Deus abençoe. Um abraço do pastor Leandro, no pessoal na Nurian, em todos aí na região. Nós fizemos hoje uma abordagem pequena da doutrina do Espírito Santo. A pastora Tati e a pastora Rosane explicaram na doutrina brevemente e disseram por que é importante, né, de nós buscarmos o Espírito Santo, quanto ele fortalece as nossas vidas, deixaram exemplos de pessoas cheias do Espírito Santo e sugestões, se colocarem em prática, vão aumentar a sua comunhão com o Espírito de Deus.
Eu convido vocês a se inscreverem no canal da Secretaria no YouTube, essa live vai para lá, o Alex trata ela e a gente coloca lá. Estão todas as lives que foram feitas pela Secretaria, estão no canal do YouTube. Deixa lá seu joinha, clica no sininho, que aí avisa quando tá lá, né? Muito obrigada pela companhia de todos vocês, por prestigiarem o trabalho da Secretaria, que Deus venha a abençoar. Peço, pastora Rosane, no final, para a senhora fazer uma oração pela minha família. Nós tivemos uma perca hoje de um jeito muito brusco. Uma tia minha, tem 83 anos já, ela morava sozinha, e pessoas que ela ajudava entraram na casa dela e colocaram fogo na casa. E ela morreu queimada lá dentro. Então, que os filhos dela, né, que o Espírito de Deus venha a consolar. Nossa próxima live vai ser sábado, dia 21, às 17 horas, e estará conosco a doutora Leandra Mendes. Ela é fonoaudióloga e ela vai falar do impacto do estresse na comunicação e os cuidados que a gente deve ter com a nossa voz. Pastora Rosane, ora por nós. Amém. Vamos orar, então, agradecer por esse momento. Meu Deus, em nome de Jesus, Pai, nós te louvamos, te agradecemos, meu Deus, por mais um momento onde nós podemos ter a oportunidade de aprender da tua palavra, Pai, de aprender mais uma doutrina da Igreja do Evangelho Quadrangular. Pai, nós te agradecemos, Pai, te louvamos e te pedimos a bênção, meu Deus, continue abençoando, usando, Pai, a pastora Graça, meu Deus. Ela tem sido uma bênção nesse estado, Pai, continue abençoando a família dela, Pai, a perca, Pai, que tiveram, meu Deus, que o Espírito Santo Consolador venha consolar toda a família, Pai, que a bênção do Senhor esteja na vida de todos eles, e toda a família, Pai, abençoa a pastora Tatiana, meu Deus, continue usando a vida dela, Pai, do seu esposo, meu Deus, lá na sua igreja, Pai, em nome de Jesus, abençoe, Pai, nosso presidente missionário Narciso, a nossa missionária Noeli, Pai, e toda a nossa liderança, que a bênção do Senhor venha, Pai, sobre a vida de todos, Pai, e nós te louvamos e te agradecemos, amém. Amém. Obrigada, queridas, Deus abençoe.